Aqui ele deu dois genótipos. É. Ele Dois. tem esse questionável também ou não? Sim. Eu vou Uhum. te dizer já já por causa do questionável. A gente já pegou um alelo que era até uma situação bem. A gente ficou assim, bem, bem um pouco assim, apreensivo. Por quê? Era um É. DP alfa mesmo. Aham. O kit não cobria, o kit de amplificação dessa empresa não cobria o primeiro exon do exon 1. Então, assim, lembrando lá da aula de biologia molecular, Uhum. o primeiro exon é o primeiro códon, perdão, né? Eu Uhum. falei o primeiro exon do exon 1, não, é o primeiro códon do exon 1. Então, Aham. lembrando lá da aula de biologia molecular, tem que ser uma metionina, né? Nossa. Foi aí que eu fui lembrar. A splice site você não lembrava, aí você começa a ver alelo nulo, aí tu falava, cadê o stop codon? Não, tem stop codon porque eu tenho splice site, na verdade você gera uma fusão aqui errada dos exons e aí gera um alelo nulo. Uhum. Aí você começa a revisitar aqueles conceitos de biomol, né? Que você falou, pô, isso aqui eu nunca vou, Ou, vou ou usar assim. seja, a gente nunca vai deixar de estudar, né? Pois é. Tem alguns alelos DP-alfa, e aqui o que a gente pegou era o 0305Q. Eu falava, que raio de Hum. alelo Q é esse, né? Q é de Uhum. questionável. Aham. Você não sabe se aquele alelo é expresso ou não. Você Uhum. não pode dizer que ele é um nulo, porque não gerou um stop codon. E a mutação que ele tem geralmente é lá naquele exon 1. Pelo menos os questionáveis que eu vi. E é o caso aí que você vai ver. Se você for lá Uhum. no Genome Browser, voltar lá, então vamos voltar aqui porque caiu aí a reunião, né? Uhum. Então, você voltar no Genome Browser dessas, que você tem duas contigs. Então você tem que decidir quais são os dois alelos que se encaixam. Aí a Uhum. gente tem alguns problemas. O primeiro que tem é um monte de quebra de fase. Se você olhar Uhum. ali, a gente tem algumas regiões em heterozigose, são poucas, né, que são aí as variantes, né? Uhum. É o que está aí em laranja e amarelo ali, Laranja. né? Aham. Laranja, isso aí. Laranja. Aham. Então toda aquela região ali que vai desde o final do exon 1 Aqui, né? até o início do exon 2, peraí que a Aqui, Cris né? não Ó, conseguiu entrar. É, Exxon 1 aqui. Finalzinho de Exxon 1 aqui. isso. Até o início do exon 2, isso tudo é o intron 1, né? Sim. Toda essa região tem cobertura, mas não tem fase. Uhum. O que o software ia tentar fazer? Que ele tenta fazer? Ele tenta construir a fase daquela segunda, aquela posição ali em heterozigose que você estava, lá do final do exon 1, com a próxima, né? Uhum. Então, que meu mouse não vai mostrar, mas ali lá na track de variante, vai ali. Aqui. Isso. Então ele Essa daqui. tenta, olha, vamos tentar construir a fase daí até a próxima. Na verdade, a segunda ali pertinho. Aqui. Bem Aqui, né? pertinho e por algum motivo ele não conseguiu. Uhum. Né? Não sei qual é a distância aí, Deixa eu voltar aqui. mas por algum motivo ele não conseguiu construir essa fase. E aí Sim. isso foi quebrando as outras fases. Ele até poderia tentar construir a fase dessa terceira posição com a quarta, Aham. e da quarta com a quinta é quase impossível, porque a distância ali é muito É maior. muito grande. Aham. Então teve quebra de fase aí ao longo do entre o Exxon 1 e o Exxon 2. Uhum. Do Exxon 2 até o Exxon 3 ali ele conseguiu construir, porque não tá azul, tá vendo ali? Aquelas Uhum. posições ali. Certo. Do ali é o Intron 2. Do Intron 2 até o Intron 3 ele não conseguiu, ficou azul também. Uhum. E ali na outra ele conseguiu. Aí beleza. Ele tá dando três genótipos, né? Aqui na Uhum. minha outra análise ele deu duas, mas deve ser até complementar, não é nem. O problema é, dá pra gente ver que é um. Vai lá nos possíveis, por favor. Os possíveis genótipos. Olha lá. Dá pra ver que é um DP alfa 01 com um DP alfa 03. Uhum. DP alfa 101 com DP alfa 103. O problema é saber quem é o questionável. Aham. Porque se você observar, é um 0301 normal, aí você pode ter umas variantes ali em introns, ou Sim. 0305Q,
que é o que eu te falei, que é o que eu estava Sim. olhando aqui. Uhum. E por que que ele não consegue? Se você for lá, primeiro, por que que ele é questionável? Se você for lá, vai lá na primeiro códon do Exxon 1, no Genome Browser ali. Isso. Vai lá, por favor, aí no teu software, que é mais fácil. Você tá mais habituado. Aqui, né? É isso aí? Isso. Tá vendo que essa é uma região importante para ele separar se é um 01 ou um 03 questionável? Uhum. E É. ele esperava um ATG, porque aí você está na segunda base do códon, né? Aham, O sim. códon são aqueles quadradinhos ali em cima, Isso, em esse aqui. cinza Tipo, e em verde, isso. né? Isso. Cada códon é, né, 3 bases, uma corzinha para diferenciar cada códon. Então, se for o 01, 03, 01, 27, é um ATG. ATG. Mas ele não encontrou o ATG, ele encontrou um ACG, não é isso? Hum. Aí tem um C e É, tem um T. é ACG. Aham, ACG. Na Aham. verdade, você tem aí o C e o T ao invés de isso. Ou você tem um ATG e um ACG. Um Uhum. dos dois alelos não tem a metionina nessa posição. Agora, quem é, ele não sabe Não porque ele sabe. precisa fazer a fase com o principal exon dos alelos HLA de classe 2 e de classe 1 também, que é o exon 2. Uhum. Como ele não fez a fase, você não sabe qual dos dois é o questionável. Já foram Entendi. descritos questionáveis do DP-alfa 01, do grupo 01, DP-alfa 101 e o Uhum. DP-alfa 103. Como eu te falei, eu já peguei aqui algumas amostras, até a amostra do Rafael, lá de Barretos, que tinha um DP-alfa 103 questionável. Aham. E o software não definia porque ele não cobria esse primeiro exon. Na verdade, o kit do fabricante não cobria. Eles fizeram lá uma Sim. modificação e aí começaram a cobrir esse exon. Aí Uhum. começou a resolver essa ambiguidade. Entendi. E esse alelo ele é importante porque se ele não for expresso é como se ele fosse um alelo nulo. Sim. A gente não sabe. E pelo que eu estou vendo, ele não é tão incomum assim. Ele foi descrito, na época eu até pesquisei, ele foi descrito lá nos Estados Unidos. Uhum. Então a pessoa que reportou só reportou os exons. Depois a gente aqui no Brasil detectou por conta de todos essas investigações que eu estou relatando aqui. Aí a gente reportou e nós completamos a sequência referência dele. Ajudamos, né, com uma submissão complementar, né, uma submissão estendida, né? A gente faz a Uhum. submissão que eles chamam de confirmatória ou de alelo estendido, né? Que não Ai, é um eu, alelo sabe novo. que, aproveitando antes que eu me esqueça, eu queria conversar com você um dia sobre isso, como que funciona essa questão de submeter, né, porque, por exemplo, tem esses alelos que não têm a sequência toda, enfim, né, publicada e tal, e eu queria entender um pouco melhor isso, mas isso é assunto O para outra processo discussão. é idêntico Aham. e ajuda muito, porque você Uhum. ajuda o software a resolver Sim. muitos casos, a alinhar muitas leituras. O pessoal da bioinformática aí agradece profundamente, Ah, sem porque vai dúvida, né? resolver muitos problemas. Então, o principal dessa amostra eu soltaria como um NMDP, eu acho. Não Uhum. teria outra solução. Você tem que soltar a ambiguidade. Essa era a minha próxima pergunta. Como que você É. faria para liberar esse resultado? Que foi E o que eu tenho indicado também para as pessoas, né? Você não ignora só porque ele tem um questionável ali, né? Mesmo que você tenha de, olhado de ali. jeito nenhum. Eu acho que o questionável você tem que. Aí seria uma coisa interessante de se estudar. Uhum. Não sei se a parte sorológica eu não entendo nada, mas era uma coisa que eu gostaria de ver nesses casos Uhum. aí. Verificar se esse DP-alfa está realmente sendo expresso. Uhum. O que eu acho é que eu não sei se para DP existe anticorpo, eu não sei como é Então, que, como é que funciona isso, né, para também não sorologia. sei. Uhum. Mas aí teria que se investigar isso. Porque Uhum. se esse cara não é expresso, então ele é homozigoto para o outro alelo. E aí isso deve ter implicações para o transplante Claro, clínica, enormes. né? Né? Aham. Então, nesse caso, se você não constrói a fase aí desse par de alelo, você não constrói a fase do exon 1 para o exon 2, você vai ter problema com esses questionáveis aí. Uhum. E você não conseguiu construir porque tem poucas posições em Em heterozigose nesse heterozigose. intron 1. Aham. Então eu reportaria aí, não poderia dispensar esse questionável. Uhum. A questão é que o código NMDP, eu acho que ele não contempla
eu os acho. questionáveis, né? Vamos, Eu sei que vamos. o, eu sei que o nulo, ele corta, ele joga fora e não sai no significado. Ó, o NMDP. Aqui, ó. Ah, então tem um código para o questionável. Tem. Se tem, então olha lá. Beleza. Mas aí no 03 ele não tá saindo, né? Não, não tá. Aí teria que verificar. Teria que ser por grupo. Ah, não, mas aí ele não vai. Ele não fecha grupo, né? Não vai fechar. Ele é Não. questionável. Ele é questionável, é A verdade. proteína é diferente. Hum, Então, se fosse reportar isso aí pro Redome, teria que colocar lá uma observação assim bem. E não parece o 0305. Eu acho que é o 0305, porque eu já peguei assim aham. pensando em frequência, Sim, um dado empírico meu aqui, né? Uma coisa que não é aham, o mínimo, o grau mínimo de evidência científica, né? É a aham. experiência do especialista. Sim, sim. Mas o 0305Q já peguei algumas amostras aqui Ah, interessante. e não é raro não, tá? E também é um pouco difícil porque assim, é DPA, né? Então, assim, quem que tá acostumado, né, a ver, analisar DPA alfa, né? Então, A é uma coisa que gente tá começando, assim, para a a gente maioria viu dos. pouco porque a gente olhou pouco. É, justamente, Então justamente. assim, Então, agora que a gente tem a informação, né? Até com essa questão. Por isso a gente insiste também muito com as pessoas que, se você tem, né, um kit de 11 locos, por que não fazer, né? E você começar a olhar para o todo, né? Então, acho que essa visão mais abrangente, assim, eu também acho que é um caminho, né? É uma tendência para o futuro mesmo. então basicamente é isso. Você tem uma ambiguidade de fase Uhum, que pode ter uma repercussão até aí grave, né, para o transplante, e que sim. essa metodologia não nos permite resolver, porque você tem Uhum, que fazer a fase desse exon 1 com o exon 2. entendi. Então, nesse caso, só se a gente tivesse um long read aí para. Isso. Tem que ter um Entendi. Ah, PacBio legal. ou nanopore para Bom saber. tentar resolver essa ambiguidade aí e descobrir Bom que, saber. ao que tudo indica, um dos dois é questionável. Eu só não sei Qual dos se dois? qual dos dois, porque Aham, um deles não tem a metionina lá na primeira posição do exon. Então, entendi. a RNA polimerase não vai ser lá o ribossomo, né? Ele só vai começar a sintetizar a proteína Segundo códon. na próxima metionina, na verdade, que ele achar. Entendi. Nossa, eu preciso, Aí preciso você tem que voltar estudar. para a biomol. Eu nem sei se eu estou falando certo aqui. Na verdade é isso. Ele vai correndo o RNA mensageiro. Opa, achei a primeira metionina. Aí ele começa. Só que esse exon 1 dele vai ficar truncado. E o Uhum, exon 1 é aquele peptídeo líder, é aquele que vai guiar a proteína para mostrar para onde que ela vai, se ela vai ser secretada, se ela vai ficar interna. Aí, será que isso tem repercussão para essa molécula HLA? Ele nem faz parte da fenda, que é a uhum, fenda como exon no exon 2, né? E lá no uhum, caso são o DP-alfa e o DP-beta. Então o exon 2, o DP-alfa e o exon 2, o DP-beta. O exon 1 já é até retirado. A gente não sabe se esse exon 1 modificado, provavelmente modificado, com menos aminoácidos, se isso vai ter alguma repercussão na expressão dessa proteína ou não. uhum. Entendi. Tornando curta uma longa história, não dá para desprezar de jeito nenhum o questionável. Tem um que ali não é à toa. Tá, ótimo. Isso é importante, assim, porque as pessoas, né, quem não tem tanta experiência fica muito na dúvida, né? E aí é legal você falar isso para as pessoas. Eu acho que esse é o tipo de discussão que agora que, né, os laboratórios todos vão ter que fazer, é legal todo mundo saber mesmo. E é uma amostra de conteúdo de qualidade. Isso aí não tá aí à toa. Pode ter certeza que não É tá verdade. aí à toa. É verdade. Essa é para testar mesmo o background, né, dos analistas. Isso.